começando o Band News no meio do dia. Bom, depois de um silêncio sepulcral, desde que saiu a notícia de que o escritório havia sido contratado pelo Banco Master por um valor inédito, 129 milhões de reais por um período extenso, que daria pagamentos de 3 milhões e 600 mil reais por mês. O escritório Barsi e Moraes, Sociedade de Advogados, chefiado por Viviane Barsi, advogada casada com o ministro Alexandre de Moraes, soltou uma nota extensa. E alguns vão dizer, ufa, finalmente explicou tudo. Outros dirão, melhor teria sido permanecer em silêncio. O que disser pode ser usado contra você. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme? Mas olha só que interessante. Para você ter uma ideia de como as coisas funcionam, escritórios trabalham ou por hora, então um advogado vai trabalhar um certo número de horas num projeto, ele cobra por hora. Se o advogado está em início de carreira, ele cobra um tanto, se ele está mais experiente, ele cobra outro tanto, se ele é muito renomado, ele cobra outro tanto, e o valor da hora vai aumentando de preço, Quando um advogado é chamado para dar um parecer, uma opinião legal, o que é isso? Às vezes você está numa discussão e você precisa de um referendo, você precisa de uma voz que dê uma orientação, um caminho. Então você contrata um parecer. Parecer também. Quando o camarada é muito graduado, cobra uma bica. Tem parecer no Brasil que custa 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Mas aí o cara é professor titular da faculdade, o camarada até autor de livros, é um sujeito que escreveu vários livros, traduzido para o inglês, para o alemão, para o espanhol, para o que quer que seja. Um sujeito que conhece teoria do direito, um sujeito que conhece segurança jurídica, um professor titular, formado no exterior, um monstro. Aí esse cara cobra 1 milhão, 1 milhão e 200. Mas esse aí é o Messi do direito. Não é qualquer um, não é um jogador da liga ali normal, que você não sabe o nome, e fala, quem é que tomou o cartão? Ah, foi o camisa 14. Mas quem que é o 14? Sabe? Tô falando daquele cara. Ih, deram um cartão pro Messi. O Messi, Cristiano Ronaldo. Tem poucos. Não é assim. Mas, então os advogados cobram por hora, cobram por parecer, quando o escritório é acionado para dar um parecer, ou cobram um preço fechado. Olha, dentro desse preço, eu vou lhe dar este serviço, aquele outro serviço, mas é evidente que existe um racional para explicar a constituição desse preço. Você não chega a esse preço, então quer saber? Eu vou cobrar 5 milhões. Aí cobra 5, o que você vai fazer? Isso a gente vê depois. Não, o contrato tem um escopo. O contrato da Viviane Barsi, do escritório da Viviane Barsi, ele é um contrato diferente. Um contrato diferente porque ele estabelece um valor assombroso que nunca ninguém viu no Brasil. Nenhum escritório de advocacia do país pratica estes preços. Um FII mensal, um pagamento mensal de 3 milhões e 600 mil reais. E nós estamos voltando a esse assunto porque o escritório resolveu falar. Vamos explicar. A coisa não tem explicação, então vamos dar uma explicação. Isso aí é uma explicação. Então vamos lá. O escritório esclarece que foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Bom, primeiro, não foi contratado neste período. Foi contratado para um período mais amplo, até 2027, mas o contrato vigorou durante esse período, entre a data da assinatura do contrato, fevereiro de 2024, até a quebra do banco. Quando o banco quebrou, obviamente, cessou o trabalho, não tinha mais o que fazer. Então não é que ele foi contratado nesse período, né? Mas a nota é bem escrita, esclarece que foi contratado no período tal pelo cliente, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica,
E aí tem essas palavras, ampla consultoria, para você ficar com a impressão de que trabalhou muito e tal, né? Por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Você fala, pô, eles botaram 15 caras lá, bicho. 15 caras, você tá falando do quê? Bom, aí eles escrevem, não sou eu que escrevi, não fui eu que escrevi, não sou eu que estou dizendo, está lá escrito que eles trabalharam, fizeram 94 reuniões. Então, fizeram 94 reuniões. As 94 reuniões, 79 delas duraram 3 horas. Parece prova do Enem, tá, gente? 79 delas duraram 3 horas, então foram 237 horas de reunião deste tipo. 3 horas aproximadas, se fosse mais de 3 horas, diriam mais de 3 horas, então é aproximada, então umas deve ter sido pouco menos, outra pouco mais. Entre o banco, por meio de suas superintendências, e a equipe jurídica do escritório. Então foram 237 horas. 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais e 11 por videoconferência. Então 2 horas cada uma, deu mais 26 horas. E 2 reuniões por videoconferência entre o jurídico e o master e a equipe jurídica do escritório Barsi Moraes, mais 2 horas. Então, total, 267 horas de trabalho. Então, vamos imaginar que 267 horas de trabalho foram 3 advogados em cada reunião, dá 801 horas de trabalho. Tá? Não é o comum, tá? Na média, vão 2. Se forem 2, você está falando em 534 horas de trabalho. Então, 534 horas de trabalho em reuniões. Depois eles fizeram 36 pareceres e opiniões legais. 36 pareceres neste período. Tá? Lembrando que o contrato era de 3.600.000, 3.600.000 vezes 22 meses, que é o período em que eles trabalharam, daria 79.200.000 reais faturado. Vamos colocar uma carga tributária deles de 20%. Então sobrou, olha lá, 79.200 menos 20%. Sobrou 63.300.000 faturaram no período. Se você botar 800 horas de trabalho, considerando os preços, que é o faturamento do escritório, porque um pedaço foi para o governo, então sobrou 63 milhões de reais. Tá? Esse é o valor que eles os médios praticados, um sênior, um advogado sênior no Brasil, mas do escritório mais fantástico, cobra 5 mil reais a hora. Um advogado médio vai cobrar 1.500 reais a hora, tem advogado de 800 reais a hora. Vamos deixar 2.500 reais a hora, com 800 horas, dá 2 milhões de reais. Então, dos 63 milhões, eles faturaram 2 milhões de reais em horas. Mas vamos fazer diferente. Vamos botar que eles fizeram 800 horas cobrando o que cobram os escritórios mais caros do planeta Terra, que são os escritórios americanos. Então você pega um escritório americano, por exemplo, e pega um sócio líder, ele cobra $3.200 a hora. Mas nós estamos falando de uns mega escritórios. Mas tudo bem, $3 mil a hora, excepcionalmente $4.000 a hora. Há registros de $5 mil a hora. E aí você vai, quer ver? Vamos fazer a conta. Vamos deixar por $5 mil a hora. $5.000 a hora, você fazendo na tabela de conversão, $5 mil a hora dá 26 mil reais a hora, vezes 800 horas, dá 20 milhões de reais. Então, não é. Mas se foi um absurdo, cobrando $5 mil a hora, mesmo o mais modestíssimo advogado do escritório da Viviane Barsi daria 20 milhões de reais, cobrando o que os caras nos Estados Unidos demoraram 30 anos, 40 anos para conseguir, coisa que nem a Viviane Barsi tem, quanto mais os advogados que trabalham com ela.
Aí ela disse que fez 36 pareceres. Um parecer, como eu falei, de um cara muito ferrado, tá R$1 milhão. Muito ferrado. O parecer razoável para um escritório interno, como um escritório como o da Viviane Barsi, você bota aí R$200 mil o parecer, dá 7 milhões e 200. Então, vida real é o seguinte, dá para explicar 2 a 3 milhões de reais em horas, dá para explicar 7 milhões de reais em pareceres, chegamos a 9 milhões de reais de faturamento e faturaram 63. 63 menos 9, falta explicar 54 milhões de reais. Aí, o que eles falam? Não, mas peraí. Nós fizemos a elaboração e revisão do Manual de Gestão e Captação e Recursos do RPPS, a política de relacionamento com o poder público, a política de treinamento, capacitação e certificação continuada, a política de PLDFT, a política de risco operacional, a política de sucessão de administradores, a política de transação com partes relacionadas, 18 políticas, 18 coisas que eles fizeram em 22 meses. Então, eles fizeram 18 políticas, mais um monte de coisa que eles falaram aqui. Eles falam assim, que é revisão da política de captação para o regime próprio, revisão, vamos botar 30 coisas que eles tenham feito. Então, cada coisa que eles fizeram, 54 milhões que faltava, cada coisa que eles fizeram custou 1 milhão e 800. Ou seja, 1 milhão e 800 para fazer a revisão do Código de Ética e Conduta. 1 milhão e 800 para fazer a política de comunicação. 1 milhão e 800 para fazer a política de responsabilidade social, ambiental e climática. 1 milhão e 800 para fazer a política de canal de denúncia e investigações. Qual é a chance disso ter acontecido? Não sei. Mas é o seguinte, cada um cobra o que quer e cada um também acredita no que quer. Certo? Então vamos imaginar, de repente todos os pareceres foram escritos pelo Shakespeare. Bah, aí, bicho, aí... Parecer do Shakespeare, não tem jeito. Vamos imaginar que todos os advogados, só aqueles advogados de filme, Tom Cruise, você paga o horário do Tom Cruise. Aí o dinheiro não dá, aí o Master pagou pouco. Mas, se você pegar esse documento e entregar para uma auditoria e falar o seguinte, quais são os preços praticados aqui para que, tendo feito esse tipo de serviço, o escritório possa ter ganho 79 milhões e 200 mil reais em 22 meses de contrato, aplica a taxa de imposto, 63 milhões de reais líquidos fazendo esse serviço. Então, dizer, olha, esse escritório é impressionante. Esse escritório é impressionante. Realmente é uma coisa incrível, porque boa parte dessas políticas são políticas obrigatórias, definidas por resoluções do Banco Central, definidas pelo mercado de capitais. Você vai lá e quase que faz um copy-paste, sendo que o banco não começou em 24, o banco começou anos antes. Então essas políticas, boa parte dessas políticas são revisões, atualizações. Não sai do zero, não é que eu vou fazer... eles foram contratados para fazer o dicionário. O que quer dizer a palavra evoluir? E a palavra avançar? Qual é o sinônimo de revisitar? Sei lá. Não é isso. É atualização. Então, o que quer dizer joinha? Que é uma palavra que surgiu agora, né? Que quer dizer... A gente aprendeu, a gente incluiu algumas palavras de outros idiomas por causa do mundo digital, né, Larissa? Várias palavras. Dá um like. Como dá um like, né? Então, dá um like. Algumas palavras foram incorporadas pela língua portuguesa. Então, vamos atualizar o dicionário e tal. Isso aí não custa o mesmo que escrever, né? Quando o Aurélio escreveu o dicionário, né? O Aurélio Buarque de Holanda fez lá o dicionário, né? A equipe dele, foi a primeira vez, é uma coisa. Então, não faz muito sentido. Então, teria sido melhor, realmente, que o escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, permanecesse em silêncio. Porque sempre a gente poderia ficar no imaginário achando que o escritório trabalhou muito, fez muita coisa. Agora que ele colocou no papel o que ele fez, você vê que o Banco Master pagou um adicional pela excelência, pagou um adicional para ter a assinatura da Viviane Barsi, pagou um adicional para poder, sabe, ter o privilégio de trabalhar com esse escritório.
Um dos maiores bancos do Brasil, tem um orçamento de 120 milhões de reais por ano interno. Então é um escritório que faz muita coisa dentro, um dos maiores bancos do Brasil. Tem 300 mil ações na justiça, gasta 140 milhões de reais com as ações na justiça, ou seja, no contencioso. Consultoria externa, esse banco gasta 15 milhões de reais. A Viviane Barsi, se você pegar e colocar 3.600 vezes 12, a Viviane Barsi custava 43 milhões de reais por ano. Quase 3 vezes o que esse banco, que é um dos maiores do Brasil, gasta com consultoria externa. Não há possibilidade de um banco sensato, equilibrado, usando regras de mercado, usando as políticas que a Viviane Barsi escreveu, contratar um escritório pagando essa excepcionalidade. É que talvez o escritório tenha sido contratado para escrever as políticas. Então, como elas não existiam, tudo bem contratar um escritório nesses valores, mas um escritório, um banco que segue à risca as políticas escritas pelo escritório Viviane Barsi, jamais contrataria o escritório Viviane Barsi por esses valores, porque não faz o menor sentido técnico. Mas é aquela história. Eu gosto de ouvir ópera com a Maria Callas. Aí a Maria Callas vai cantar. Então eu quero ouvir, a Maria Callas não pode mais cantar, mas você pode ouvir uma ópera com a Maria Callas. Eu prefiro. Eu gosto mais do Pavarotti cantando do que do Andrea Bocelli. Então eu quero ouvir o Pavarotti cantando. Então, eu quero a Viviane Barsi. É um ícone do direito nacional e quero pagar isso e acabou. Quero conviver com ela, não quero nem saber. Mas ela é mulher do Alexandre de Moraes. Não vamos transformar isso num empecilho. Não vamos transformar isso num empecilho. Eu quero a Viviane Barsi. Não quero saber do Alexandre de Moraes. Vocês resolvam isso. As pessoas têm que ter clareza de que existe um Chinese Wall, de que a gente tem que separar as coisas, e eu contratei Viviane Barsi. O fato dela ter uma relação pessoal com o ministro Supremo, isso em nada afeta o meu interesse em tê-la como minha prestadora de serviço. Isso é possível também, isso é possível, mas é o que eu falei. Cobra quem quer, acredita quem quer também. Eu não sei se você concorda, se você discorda, se você acha que essas contas fecham, se essas contas não fecham, você se manifesta. 11 999 592 100. Essa é a minha opinião. Agora, meio-dia, 25 minutos, o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fala sobre o contrato com o Banco Master e nega a atuação para a instituição financeira na corte. Quem conta pra gente é o Rafael Procópio. O escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou nota nesta segunda-feira sobre a prestação de serviços ao Banco Master. O escritório informou que foi contratado entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 para prestar consultoria jurídica ao banco. De acordo com o escritório, uma equipe de 15 advogados realizou 94 reuniões de trabalho e produziu 36 pareceres legais em áreas como compliance e regulação do mercado financeiro. O escritório afirmou ainda que nunca atuou em causas do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Bom, tanto por aquilo que fez, que é trivial, pelo menos pelo que disse que fez, quanto por aquilo que não fez, que poderia justificar um pagamento maior, os valores que o Banco Master pagou ao escritório da Viviane Barsi, ao escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, são exorbitantes. Eu não estou dizendo que são irreais, não, porque eles foram pagos, é real. Eles receberam esse dinheiro. Né? Eu me refiro ao escritório, recebeu esse dinheiro. Então, o escritório que recebe essa quantia de dinheiro tem que saber que, da mesma maneira que tem o bônus de receber essa bolada que nenhum escritório de advocacia no Brasil jamais viu, tem o ônus de explicar. Mas eu não tenho que explicar. O contrato é uma relação entre privados, eu não tenho que dar satisfação, então fica quieto. Fica quieto, não fala nada e toma porrada, porque a sociedade tem todo o direito de discutir que, por parentesco, um escritório da Viviane Barsi, se ela fosse casada com um juiz de futebol,
da segunda divisão do Campeonato Paulista, provavelmente não poderia cobrar o que cobra. Ah, mas não há uma relação entre uma coisa e outra. Tá bom, não há uma relação entre uma coisa e outra. Mas é natural que alguém diga, puxa vida, aquele é o escritório da mulher do Moraes. Não é natural que alguém diga isso? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ela foi contratada e aí o Daniel Vorcaro descobriu, depois do contrato, rapaz, você não sabe. Você não sabe o que aconteceu. Sabe naquelas trocas de mensagem que ele teve com a namorada? Tem alguma mensagem lá dizendo, você não sabe a lambança que eu fiz. O que foi, Daniel? Você não sabe, Martinha. Eu contratei o escritório da Viviane Barsi e ela é mulher do ministro Alexandre de Moraes. Me enganei, fofa. Você entendeu? Não tem esse diálogo. Não tem esse diálogo. Eu me atrapalhei. Porque ele falava tudo com L, né? Trocava. Ele põe tipo Cebolinha. Ele punha L onde tinha R. Foram vários diálogos. Não sei se o teclado dele estava bichado e o R não ia. Mas não deve ser, porque ele tinha iPhone, essas coisas caras. E então ele provavelmente não era isso, que o teclado é virtual. Mas o fato é que não tem nenhum diálogo dizendo cometi um equívoco. Contratei o escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Isso talvez me dê problemas em algum momento lá no futuro. O que a gente está vendo, que ele tem que explicar, por que ele também manteve contatos com Alexandre de Moraes? Por razões sociais? Não, olha, eu contratava. Para mim, ele era a senhora Viviane Barsi. Não é que ela era a senhora Moraes. Ele era o senhor Viviane Barsi. Para mim, era o marido dela. Tô nem aí. Não é que ela era a mulher dele. Eu não tô nem aí com esse troço. Então, ele ia nas festas, aí ele tomava os vinhos, aí a gente conversava e a gente criou uma relação. Mas para mim, eu chamava ele de Xande. Nem sabia as coisas que ele fazia. E então é engraçado. Mas calada, a Viviane Barsi toma porrada. Falando, também toma porrada. Agora, com que dinheiro ela paga para poder falar? Com o dinheiro que ela ganhou desse escritório, desse contrato e de vários outros. Então, se ela está na chuva, para se molhar, tem que aguentar o tranco.